Mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo. Está começando agora o Notícias do Bem. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h30. Então, você é o nosso convidado. E, claro, eu peço para que você compartilhe o link para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E o meu convite é que você continue comigo até o final dessa programação. Fica aqui, gente. Teremos entrevistas, notícias, muita informação e você é o meu convidado de hoje. E olha só, eu começo aqui com o Centro Presbiteriano Humanitário de Ação Social, o Cefas. Ele faz parte do projeto de educação infantil da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A unidade é filantrópica e confessional e usa o sistema de ensino Mackenzie. A nossa equipe foi até lá e preparou um material bem especial para você. Vanessa é a professora do Pré-2 no Cefas. Chegou como estagiária há 4 anos. Para ela, o amor pela profissão e o carinho pelas crianças não podem faltar. Para mim é muito importante pela proposta que a escola oferece, que ela tem princípios religiosos. Aqui é meu primeiro trabalho na área da educação, então eu estou aprendendo bastante, isso vai me ajudar bastante no futuro. E eu também consegui colocar em prática o que eu aprendi na faculdade. Eu entrei aqui como estagiária e fui promovida para professora depois que eu terminei a faculdade. Então, tudo que eu aprendi eu venho colocando em prática. E a liberdade de trabalho que eu tenho aqui está sendo fundamental para colocar em prática o que eu aprendi. Como é que é esse carinho de ser professora pelos alunos, né? Você já teve provavelmente 4 turmas, né, durante esses 4 anos. Então, o que você destaca disso? Eu acho que para dar aula tem que gostar de criança, tem que acreditar na educação, de que ela pode melhorar, e aí sim o carinho é consequência. Então, o meu amor pela minha profissão se dá também pelo carinho com as crianças. As meninas também não perdem a oportunidade das aulas de balé, um misto de brincadeira e atividade motora. Eu gosto muito de trabalhar com as meninas a parte lúdica, né? A gente trabalha bastante a parte para elas, a coordenação motora, e trabalhamos bastante a parte para elas brincarem, tanto elas brincam quanto elas aprendem, né? E já faz tempo que trabalho aqui, já fazem 6 anos, e assim, a melhor idade para elas começarem é a partir dos 3 anos. A Valentina é uma das alunas do Cefas. Além de aprender as letrinhas, ela conta que gosta de encontrar seus amigos aqui. Como que é estudar aqui no Cefas? Muito legal. Por quê? Porque eu vejo o Dani e todos os meus amiguinhos. E você aprende o que aqui no Cefas? Eu aprendo as letrinhas. O Centro Presbiteriano Humanitário de Ação Social, o Cefas, foi fundado em 15 de novembro de 81 e faz parte do projeto de educação infantil da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A unidade, que é filantrópica e confessional, usa o sistema Mackenzie de ensino. Hoje atende cerca de 75 alunos com idades entre 4 meses e 5 anos da região de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Além da alfabetização, a escola também oferece aulas e atividades extracurriculares como inglês, música, educação física, informática, ciranda de leitura, roda de ciências, oficina de jogos, ética e cidadania e arte. Olha, é um imenso prazer, né, ser diretora aqui no Cefas, porque é um trabalho da primeira infância, e a primeira infância tem toda uma questão bem mágica, assim, né, das crianças aprenderem, né, todas as coisas aqui na escola, dividindo essa aprendizagem com a família. Então é um trabalho bastante gratificante, sobretudo na questão de quem é o Cefas, né? O Cefas é uma escola que tem o cunho confessional, então nós podemos trabalhar com essas crianças e ainda falar do amor de Deus para elas, então isso tem sido
é muito gratificante. A gente ensina para a criança o caminho que ela deve andar e, ao mesmo tempo, nós aprendemos muito também quando fazemos isso aqui nesse espaço com as crianças. As crianças ficam em média 12 horas por dia na escola, por isso tem 5 refeições: café da manhã, hidratação, almoço, café da tarde e até o jantar. Tudo isso é preparado com muito carinho e dedicação, seguindo as normas de uma nutricionista. Emocionada, a cozinheira Delma Gomes se realiza a cada elogio dos alunos. É maravilhoso, Por quê? porque eu me sinto bem, eu gosto do que eu faço. E as crianças, como é que é ver esse cheirinho saindo da panela? Eles amam e vêm agradecer depois que comem. Que a comida da tia é muito gostosa. É um sentimento, qual que é o sentimento? Pra mim é maravilhoso. Tem vezes que eu até choro de emoção, porque pra mim é gostoso escutar isso deles, né? Que são umas crianças. E muitos que saíram daqui, quando encontra a gente, pede pra ver, que sente vontade de comer a comida da tia de novo. Recentemente, o Cefas deu início ao trabalho de capelania para cuidar e evangelizar as crianças. Bom, a capelania, ela visa, no contexto escolar, ajudar para manter a filosofia da escola, uma escola confessional como o Cefas dar suporte espiritual a toda a equipe e a comunidade escolar, os alunos, os pais e os professores. Então a nossa ideia é trazer todo o suporte necessário para que haja um melhor desenvolvimento pedagógico. E como é que vai ser esse trabalho aqui no Cefas? Bom, nós temos vários projetos aqui em andamento com relação a isso. Primeiro, trazer o atendimento, ou seja, atender os professores, os alunos, ajudar nessa parte. Segundo, é trazer projetos missionários para cá, ou seja, fazer dia da família, fazer um culto voltado também para a reflexão bíblica para os pais. E também nós temos a ideia de criar um currículo de ensino bíblico para as crianças, e aí é um projeto que nós estamos conversando com a diretoria. O presidente do Cefas, Paulo Cândido, ressalta que o Cefas é um braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A IPP tem esse DNA missionário. A IPP é conhecida como uma igreja plantadora de outras igrejas. E dentro dessa missão da Igreja de Pinheiros existe o Cefas, que é uma escola para crianças bem pequenas, de 0 a 5 anos, e fica em Carapicuíba, que é uma cidade dormitório, em que os pais praticamente todos eles trabalham fora o dia todo, então as crianças ficam com a gente lá, e é um campo missionário maravilhoso. Elas ouvem a palavra de Deus nessa idade tão jovem, e com isso a gente está plantando aquela sementinha do Evangelho, E elas passam o dia inteiro com a gente. Nós estamos sempre tentando melhorar o prédio, o material didático, que já é muito bom, que é o material didático do Mackenzie, e o corpo docente, e a igreja apoia, nosso parceiro. Nós trabalhamos juntos, e o Cefas tem conseguido fazer isso, plantar a semente do Evangelho no coração dessas crianças. E realmente os resultados são incríveis. Já tivemos depoimentos, relatos, de crianças que conseguiram levar a oração para dentro de casa, para agradecer o momento da refeição, e ainda isso acontecendo em lares não cristãos. Então, assim, é um trabalho que vem realmente fazendo diferença na vida de muitas famílias. Bem, com a pandemia de Covid-19, houve um aumento da utilização de dispositivos eletrônicos. Esses recursos passaram a integrar de forma mais frequente a rotina de trabalho e escolar, além das atividades de lazer. Essa exposição constante à iluminação artificial dos eletrônicos pode ser nociva e causar danos irreversíveis à nossa saúde. E quem fala com a gente sobre esse assunto é o médico oftalmologista Dr. André Chang Show. E você também pode participar com a gente, deixando a sua pergunta ou faça o seu comentário aqui no chat do nosso canal. Nós contamos, com a sua participação. E olha, eu já quero até mandar um abraço aqui para a Cibele Vicentim, que já está conectada com a gente. Bom dia, abençoado, Isso aí, que o nosso dia seja abençoado e que Deus nos abençoe. Muito bom. Então, participe. City to City Brasil é uma aliança de líderes, igrejas e redes que colaboram para ajudar a iniciar igrejas nas principais cidades do Brasil.
O Notícias do Bem, né, vai mostrar um pouquinho sobre os trabalhos dessa instituição. Acompanhe um trechinho dessa reportagem. O trabalho mais recente no Brasil é na área social, um braço da organização. A comunidade do Sapo está recebendo o projeto em parceria com a congregação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, do bairro de Perdizes. No DNA da Crossbridge, a justiça social é algo muito importante. Nós somos uma igreja voltada para a cidade e isso quer dizer que nós temos um envolvimento, um diálogo com a cultura, mas também com as necessidades sociais da cidade. Nós não acreditamos num evangelho divorciado da justiça. Então todas as nossas igrejas têm que começar com o trabalho de justiça. Então o Robson, quando estava recebendo o nosso mentoreio no início da Perdizes, eu falei para ele, tem que estar começando com um projeto de justiça. Onde é que você vai fazer isso aí? Então ele disse, eu vou fazer lá na favela do Sapo. Eu fui há 3 anos atrás na favela do Sapo, já conheço inclusive alguns moradores da favela do Sapo. A Crossbridge, o City to City entra abraçando a gente, a nossa igreja, me formando como plantador, fazendo toda a assessoria, sendo o meu mentor, me ajudando para que a gente pudesse ter o mesmo DNA, um DNA global, um movimento de uma família. Que aquilo que a gente estivesse fazendo aqui pudesse, em outros lugares do mundo, também pudesse ser replicado. Assim como a gente vai fazer esse portal funcionar, que é um projeto que a gente já começou organicamente lá na comunidade, mas agora a gente transforma ele em algo estruturado. A Crossbridge Church, o pastor Felipe Assis, é ele que financia junto com o nosso presbitério, junto com a nossa igreja. Então, a nossa igreja, a congregação, mais Pinheiros, mais o Felipe Assis, a igreja dele, a Crossbridge, eles se juntam junto com o City to City e falam, vamos fazer alguma coisa estruturada nesta comunidade, nós vamos impactar São Paulo com isso. Olha só, e esse projeto realmente tem tido bons resultados também, todos os projetos, né? Graças a Deus, eles vêm com um trabalho, uma dedicação muito grande e têm conseguido resultados, mas logo mais você vai acompanhar a matéria completa. Quero mandar um abraço também para Gláucia Rocha, que está aqui acompanhando Notícias do Bem, a Lídia Bordini também. Bom dia, Lídia, que bom, gente, que vocês estão aí conectados. Agosto Lilás, gente, é um mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Temos diversas formas de manter uma comunicação saudável dentro dos nossos lares. E para falar com a gente sobre esse assunto, converso com Priscila Jacob. Ela é pesquisadora sobre formas de lidar com conflitos em comunicação não violenta e ontologia da linguagem. Que legal! Olá, Priscila! Olá, boa tarde, tudo bem? Obrigada por aceitar o convite, estar aqui com a gente. Oi, Tainá, boa tarde para você, para todo mundo que está assistindo. Eu que agradeço. Muito bom. Olha, Agosto Lilás, né? É interessante a gente saber que ainda existam, né? Temos que ter datas específicas para nos lembrar, nos ajudar a conscientizar. E ainda mais de um tema, né? Que ainda é tão presente, né, Priscila, nos nossos dias. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância de campanhas como essa, de conscientização, né, para dar aquele start, né, em nós, para nós nos lembrarmos que ainda existe isso, que isso acontece, né, e como é bom a gente se sensibilizar, a gente entender um pouco mais do tema, né? Uhum. Eu acho que essa é a ideia mesmo, Tainá, dessas campanhas nos lembrarem constantemente da importância da gente ter uma boa informação, uma informação de qualidade para combater essa violência doméstica, especialmente em lares cristãos, que o número é muito, muito alto. Então é sim uma realidade para nós, é uma realidade que acontece dentro das casas das pessoas que frequentam as igrejas, portanto das pessoas como a gente, das pessoas que se relacionam com a gente nas comunidades. Então a ideia da campanha é essa, né, é de trazer esse alerta como se fosse um sinal vermelho mesmo, né, soando na frente de todos nós, porque é algo que a gente sabe é difícil de ser conversado por desconhecimento, por ser um assunto em que pese muito importante, mas muito delicado de ser assumido pelas mulheres. Então, sim,
a informação, ela é parte da libertação, né? A Bíblia diz que a verdade liberta, e nesse caso, eu diria que estar bem informado a respeito do que é essa violência, de como é que eu posso, né, lidar com isso, combater isso, ou então de ajudar alguém que está passando por isso, é muito importante. Uhum. É exatamente isso, Priscila. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua formação e em que momento você você decidiu, né, a partir para esse caminho de pesquisa sobre as formas de lidar com conflitos, sobre uma comunicação não violenta. Fala um pouquinho pra gente. Falo sim. Eu sou formada em Direito, né, e depois da faculdade fui me especializando em que a gente chama de meios consensuais, né, de resolução de conflitos, ou seja, que são aqueles meios que não envolvem, que não incluem a disputa, a briga, o litígio, mas sim o acordo, a conciliação e o diálogo, né. Então, eu realmente acredito que nas relações pessoais, o litígio é destrutivo, né? Porque o litígio, a disputa, tem a ver com o confronto, que é muito violento, né? O confronto é impositivo, né? O confronto, ele é algo que destrói a relação. E o conflito, que faz parte das diferenças, né, das nossas diferenças, porque esse é o berço, né, da convivência, o fato da gente ser diferente. Então a gente precisa aprender a lidar com as diferenças. E então lidar com os conflitos é algo que todos nós precisamos. E os acordos, a comunicação não violenta, a própria mediação é uma via de cuidado, né, uma via de um tratamento diferenciado, né, que eu considero mais adequado aos conflitos. Então, eu acabei me especializando em mediação, atuei um tempo como mediadora judicial, hoje eu trabalho com mediação privada, mas atendo também muitas famílias, atendo pessoas que querem cuidar da sua comunicação, que entendem que tem uma comunicação muito violenta, né, uma comunicação agressiva, que humilha, que ridiculariza, que julga, tudo isso é, para essa teoria, considerado violenta, né, de comunicação violenta. Então, sim, também faz parte da boa relação, também faz parte da saúde, né, das relações, do casamento, da saúde com os filhos, na relação com os filhos, a gente também estar atento, né, à comunicação, porque violência não é só agressão física, né, mas a gente tem a violência que pode ser psicológica, que pode ser moral, que pode ser até espiritual, né, que são abusos mesmo praticados nessas relações. E aí eu me apaixonei, né, eu sou assim uma entusiasta dessa área. Comunicação não violenta é uma ferramenta muito interessante, que eu acho muito produtiva para nós, para os nossos relacionamentos, e também atuo treinando, trabalhando com isso. Muito bom, Priscila. E aí você falou uma coisa muito interessante, né? A violência, ela muitas vezes é a violência verbal, começa ali no diálogo, que muitas vezes, quando você vai voltar lá atrás, você presta atenção, você fala, por que nós chegamos nesse ponto, né? Era uma conversa tão simples que dava para ter sido conduzida. Qual que é a dificuldade hoje que as pessoas têm em manter uma comunicação não violenta, né? O que você acha que pode ser o empecilho, né, para que isso aconteça? Bom, são vários, né? Primeiro, entender que existe esse mecanismo, né, a gente chama de escalada do conflito, né? Então, assim, de fato, uma agressão física, ela nunca começa como uma agressão física, né? Ela começa com uma agressão de um grau menor. Então, isso vai escalando até chegar na agressão física. Então, uma compreensão importante é isso, perceber-se no conflito, né? Então, assim, prestar atenção em você. Não estou bem, estou ficando nervoso, não estou tendo controle a respeito das minhas emoções. Então, não é hora de conversar. A gente pode fazer isso antes de chegar nesse momento da agressão física, ou mesmo até da agressão verbal, porque as palavras, muitas vezes, podem ferir muito mais do que os tapas, né, em que pese nada é justificável, mas palavras ferem, a gente precisa ter essa compreensão, né, as palavras machucam, e uma palavra literalmente maldita, né, mal colocada, ela
não volta atrás, né? E aí vai te dar muito mais trabalho depois, ter que voltar para pedir perdão e etc. E eu, na mediação com casais, com família, é muito interessante quando eu escuto um deles dizendo, porque há 8 anos atrás, naquela briga, naquela situação, você me disse tal coisa. E a pessoa fala, poxa, mas eu já te pedi perdão tantas vezes, né? Então, veja que faz uma marca, né, em nós. Então, a ideia é que a gente atue de maneira preventiva, né, evitando chegar nesse momento. De que forma? Observando as próprias emoções, né? Eu digo que as emoções, elas são importantes, elas nos constituem e também precisam ser cuidadas, né? Quem quer se comunicar bem precisa também cuidar das emoções, porque quando as emoções não são cuidadas, não são elaboradas, elas não têm espaço, eu digo que elas escapam, né? Elas transbordam na comunicação. Então, são aquelas conversas pesadas, né, agressivas, que ofendem, que xingam, que dizem coisas que a gente sabe que já vai se arrepender, inclusive, mas que não consegue segurar e quando viu já disse, né, e aí dá muito mais trabalho depois. Muito interessante, e ali já fica o sinal de alerta, né? O sinal vermelho, eu acho que é o que você falou, né? Quando na conversa, a pessoa já vai se sentindo ali desconfortável, né? No relacionamento, no diálogo, acho que já não sente segurança em conversar ou tratar de determinados assuntos, né, Priscila? E uma coisa que eu acho que é importante também definir, né, quando saber a hora de falar e de não falar, né, porque não quer dizer que eu não vou ter uma comunicação não violenta, então eu prefiro me calar, né, se eu for falar, eu não vou conseguir, então, e aí a pessoa ser sempre passiva, né? Então aceitar tudo também e não resolver a questão de forma real, né? Existe um problema, existe algo que precisa ser acertado, seja no relacionamento, né? É o principal tema de hoje, né? Dentro de casa, no dia a dia, no trato ali do marido com a esposa, com os filhos. E existe aquela questão também de ser muito passivo. Então, assim, eu não vou falar, vou deixar, porque se eu falar eu vou brigar. Tem muito isso, não tem essa dificuldade de achar o equilíbrio? Tem. Nenhum dos extremos é bom, né, Tainá? É isso mesmo que você disse. Falar sem pensar pode ser muito perigoso, porque eu posso falar um monte de coisa que na verdade eu não queria. Mas também não falar é algo muito ruim, né? Porque eu vou sumindo da relação, eu vou desaparecendo, né? E uma coisa interessante, às vezes a gente pensa, eu vou ficar em silêncio, mas o meu silêncio também comunica, né? Muitas vezes até de maneira pior, né? Muitas vezes, se você tem um parceiro, por exemplo, que não conversa, eu escuto isso. Já escutei isso de muitas mulheres, né? Meu parceiro não conversa, ou mesmo parceira, né? E aí eu pergunto, e como que você se sente? Me sinto minimizada, né? Como se eu não estivesse aqui, como se eu desaparecesse diante dele, como se a minha questão não importasse. Então, acho que você traz isso muito bem. Nenhum dos dois extremos é bom. A ideia é a gente encontrar o equilíbrio, né? E o equilíbrio, ele vai para esse lugar de que as coisas importantes que precisam ser conversadas, e são muitas numa relação, elas não necessariamente são urgentes, né? Então as coisas importantes a gente pode se preparar para essas conversas, né? Pensando naqueles assuntos quentes, né? Naqueles assuntos que são assim, que a gente sabe que são delicados para o casal, para a família, enfim, aqueles temas mais polêmicos que já tiveram aí discussões anteriores, a gente pode pensar, elaborar sobre isso, né? Então assim, se eu ainda estou com muita raiva da minha filha ou do meu parceiro, não é hora de conversar, né? E aqui eu gosto muito do versículo: irai-vos, a gente vai ter os sentimentos, né? Então a ideia não é lutar contra eles, mas a gente pode dar espaço, que é uma maneira da gente cuidar deles, e não ir conversar com o sentimento à flor da pele, porque ele vai vir e vai ser lançado sobre o outro, né? Então a questão é, eu interpreto desse jeito: irai-vos, mas não pequeis, ou seja, faça alguma coisa com a sua ira, com a sua raiva, com esse sentimento, para que você não utilize isso de um jeito inadequado, né? Para que você não jogue isso sobre o outro. Então,
Se está percebendo que não está bem, não converse. Diga para o parceiro, olha, eu não estou bem para conversar, podemos conversar isso depois? Né? E aí a gente pode ir fazendo esses acordos. Eu trabalho exatamente com isso, né? Com acordos. Esse é um acordo. A gente não está bem, eu não estou bem para conversar, né? Ou então sinalizar para o outro, olha, eu estou percebendo que a conversa está indo para um lugar que eu não estou gostando, né? Quando a gente vai começando a alfinetar ou mesmo a ofender, a gente já pode dar esse passo antes, né? E dizer, vamos conversar quando a gente estiver com a cabeça mais tranquila e não tão quente. E aí é exatamente isso, esfriar a cabeça para poder voltar e conversar, né? E tudo isso eu vou dizer que talvez possa minimizar, né, os nossos confrontos, porque os conflitos eles existem e sábio é aquele que se prepara para os conflitos, né, que busca competências e habilidades para lidar com esses conflitos de uma maneira que seja respeitosa, né? Então aqui também uma coisa que eu acho que é interessante falar. Paz, quando a gente pensa em paz não é ausência de conflitos, né? Os pacifistas dizem isso. Paz é escolher lidar com os conflitos de um jeito que envolva o respeito, o diálogo, a consideração dos dois pontos de vista. Isso é paz, isso é construir paz, né? Se eu escolho a disputa, a briga, o confronto, a discussão, pode ser um jeito violento, né? E aí a gente acaba se machucando. Nossa, excelente colocação, Priscila. E eu acho que nós tivemos uns dias bem complexos, né? De um ano para cá, com a pandemia, todo mundo ficando mais tempo em casa. A gente entende que possa ter sido um tempo muito bom de aproximação do casal, onde eles conseguiram talvez se realinharem, conversar. Mas também nós temos dados, muitas vezes nós tivemos acesso a dados de conflitos que aconteceram também, porque como não existia um diálogo, existia também a dificuldade de existir esse diálogo, né? Como que foi, assim, você tem dados, você tem informações de como que foi esse período, se foi um período realmente muito difícil para muitas famílias, ou se foi um período que também foi bom para que as famílias se conhecessem mais, ficassem mais próximas, voltassem, né, aquele relacionamento que tinha? Uhum. Então, eu observei, tenho observado, né, considerando que a gente ainda está vivendo isso, também a partir da minha experiência, do que eu vivo aqui na minha casa, mas também muito do que eu escuto, que foi um tempo muito bom e muito ruim. Né? Bom porque viabilizou um monte de coisa que a gente não olhava, não prestava atenção por falta de tempo. Então esse intensivão familiar nos colocou juntos, próximos, né? E a gente precisou se reinventar. Então aqui também tem histórias e situações muito interessantes. E muito difícil, muito ruim, porque a gente se deu conta de que não estava preparado, de que não tinha talvez os recursos necessários, que não vinha se escutando. Então eu entendo que a pandemia jogou luz em algo que já estava, né? Mas que a gente se viu diante disso, na urgência de cuidar disso. Né? Então, bom, vamos correr atrás, porque a gente precisa se relacionar, a gente precisa conviver juntos, no mesmo espaço físico, então assim, todo mundo diante do mesmo desafio, né? Todo mundo na casa, pelo menos. E aí, sim, a gente deu muita cabeçada, né? Eu acho que muitas tentativas, muitos erros, mas também muitos acertos, né? Muitas possibilidades novas que foram se abrindo, e um novo contexto, ele demanda novos acordos, né? Então, os acordos da família, os acordos do casal precisaram ser atualizados, né? Acordo, como diz uma amiga minha, é alguma coisa que a gente faz a lápis, né? Porque mudou o contexto, muda o acordo. Então, muita gente teve a oportunidade de atualizar esses acordos, né? Então, cuidar juntos, né? Desde da questão do barulho, por exemplo, considerando todo mundo em home office, tendo que usar o mesmo espaço físico, até toda a questão do humor, das emoções, da gente dividir rotina, coisa que antes não parecia ser tão pesado, porque tinham as ausências, os distanciamentos e tal. E sim, me parece que foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo muita gente
foi de maneira ativa atrás disso, né? Atrás dessas competências, atrás de informação, e muita gente conseguindo fazer desse tempo aí também um tempo de aprendizado. Então, acho que sim, a gente tem aprendido muito nessa pandemia, né? E aprendido muito um com o outro, e aprendido muito com outros, né? Então, a importância da rede, a importância da comunidade, é isso que a gente está fazendo aqui, né? Ampliando esse debate, isso tudo faz muita diferença. Ai, muito bom. E eu tenho um comentário de uma web telespectadora, de um web, né? O Letício Queiroz, na verdade. Ele colocou o seguinte: o problema que hoje os casamentos estão por interesses, atração sexual, já tem data de validade, né? Se Deus estivesse na união, nada desses interesses haveriam. E aí a minha pergunta é, assim, que é bem comum, ainda mais no nosso meio cristão, né? Esses conflitos todos acontecem e muitas vezes são frutos, né, de problemas maiores ainda, né, de raízes, né? Como que você lida com essa questão quando você, se você já também teve casos, né, de casamentos, famílias cristãs que passam por esses problemas, né, para tentar realinhar tudo isso, né? Porque tem o conhecimento da palavra, Deus, sim, eles buscam a Deus, mas existem conflitos presentes ali, né? Sim, como eu disse, né, paz não é ausência de conflitos. Então, por mais que a gente, por exemplo, busque e até vive em paz, isso não significa que os conflitos não existam, né? Eles existem justamente porque Deus nos fez únicos, singulares, somos diferentes um do outro, e o conflito, então eu estou fazendo um recorte, né? Eu estou delimitando o que eu estou chamando de conflito como esse lugar das nossas diferenças. E o problema começa quando eu não tolero a diferença, quando eu quero que o outro seja absolutamente igual a mim, quando ele pense, quando ele acredite como eu. Aí começam os nossos conflitos e os nossos problemas, né? Então, eu digo, eu não, né? Dizem, eu até esqueci agora quem que diz isso, foi algum poeta, que o amor é para os maduros, né? Então esse amor que respeita a diferença, que se relaciona com o outro, tolerando a diferença, que o outro não precisa ser igual a mim, que o outro não é óbvio, que eu já penso inclusive por ele, já respondo por ele, mas o outro é um completamente outro, né, com as suas experiências, as suas influências, com a própria relação dele com Deus, que não se confunde com a minha relação com Deus. Então eu acho que a gente entendendo que as diferenças, elas são importantes, que elas fazem parte, e inclusive que é elas que nos enriquecem, então que bom que temos as diferenças, né, que bom que eu posso olhar para o meu marido e o admirá-lo exatamente por isso, né, e aí quando a gente consegue de maneira madura, não querer colocar ou enquadrar o outro no que eu penso, no que eu acredito, no que eu sinto, na forma que eu acho, muitas vezes é isso, a forma que eu acho que o outro deveria ser, pode ser que a gente tenha aí um caminho, né, mais saudável nas relações. Sim, eu já atendi muitos relacionamentos, muitos casais que por problemas desses, né, esses problemas cotidianos, dessas diferenças que vão aumentando, e o casal não consegue criar as pontes, criar a conexão, e vai se distanciando cada vez mais. Mas normalmente não são por grandes causas, né? Interessante isso. Não tem assim uma grande causa, por exemplo, como, sei lá, algo do tipo, uma traição, né? Às vezes são inúmeras pequenas causas que o casal não conseguiu ir se realinhando, né? Não conseguiu, olha, ok, né? Muitas vezes é importante, em alguns momentos do casamento, estou dizendo agora de casamentos a longo e médio prazo, é importante a gente entender, ou às vezes acordar, que nós estamos em desacordo, né, e às vezes esse é o melhor acordo naquele momento, né, e não a gente atravessar ou forçar ou impor sobre o outro, mas entender que naquele momento nós estamos em desacordo. E o que a gente faz com isso? Não sei, né, vocês podem conversar, talvez nada naquele momento, ou talvez a gente renegociar tudo isso. Então, negociar, né, aprender a articular as nossas diferenças é uma das habilidades mais importantes dos relacionamentos maduros, considerando que a gente quer
talvez não, que a gente quer isso como objetivo, né? Relacionamentos a longo prazo, relacionamentos que sejam sustentáveis, né? Então, se preparar para lidar com as diferenças, não como um problema, né? Então, eu digo, os casais às vezes me procuram e falam, a gente briga tanto, a gente tem tantas diferenças, eu digo, que bom, sinal que vocês têm se relacionado, né? Porque não brigar é problema. Brigar entre aspas, né? Brigar entre aspas. Mas é legal ter esse diálogo, né? É legal que se externe, né, a visão de um e de outro e que haja um diálogo, né, Priscila? Então, assim, já estamos caminhando no final da nossa entrevista. Estão perguntando se vai ficar online, vai ficar gravada. Sim, fica, e ainda tem o nosso horário alternativo às 18 horas. Então, você que quer que outras pessoas assistam, compartilhe o link às 18 horas, estaremos de volta. E, Priscila, deixa seus contatos, deixa uma mensagem final para a gente encerrar a nossa conversa, mas deixa seus contatos para quem quiser, que tem interesse em procurar, né, te conhecer e conversar um pouco mais, ou precisar um pouquinho desses trabalhos. Deixa aí para a gente. Com certeza. Bom, eu trabalho com mediação de conflitos e processos de mentoria em comunicação saudável, assertiva. Eu tenho... Basicamente, as minhas redes sociais hoje, eu atuo mais no Instagram, né, então priscila.diakov, mas também minha consultoria chama Mais Mediação, eu tenho um site e também estou no Facebook, tem de maneira fácil, aí vocês podem me encontrar, estou à disposição, vou adorar continuar essas conversas lá nas redes e penso que... De mãos dadas, juntos, pensando juntos, né, e a gente podendo se apoiando, a gente vai se ajudando e caminhando. Acho que essa é a ideia e estou à disposição. Querendo, a gente fala mais. Muito obrigada, Priscila. Nós conversamos com Priscila Diakov, ela que é pesquisadora sobre formas de como lidar com conflito, em comunicação não violenta. Ela que tem esse trabalho, nós falamos sobre isso, Agosto Lilás, mês do fim, né, da violência contra a mulher, e aí nós abordamos a questão do diálogo, da conversa dentro dos lares, principalmente entre os casais. Bem, agora é hora da gente saber como fica o tempo no Brasil amanhã. Previsão do tempo para esta sexta-feira em quase todas as regiões do Brasil, com nuvens e vento moderado. Em São Paulo, temperatura mínima de 11 graus e máxima de 21. Já em Cuiabá, no Mato Grosso, mínima de 20 e máxima de 35. Na Serra Gaúcha, muito frio. Gramado tem temperatura mínima de 10 graus e a máxima de 25. O céu com muitas nuvens. Na região norte, Rio Branco, capital do Acre, temperatura máxima de 32 graus e mínima de 19. Poucas nuvens com intensidade do vento fraco e moderado. Em Salvador, os baianos vão ter temperatura mínima de 21 graus e máxima de 25. O céu nublado com pancadas de chuva, vento moderado. E em Olinda, Pernambuco, a temperatura mínima é de 23 graus e máxima de 26. Olha só, já dá para você se programar aí para o dia de amanhã, né? Ainda tá friozinho, né? Ó, aqui no estúdio minha mãozinha fica tão gelada, gente. Vou solicitar umas luvinhas, um aquecedor aqui. Vamos lá, ó. Daqui a pouco a gente volta, mostra para você a maior coleção, né? Nós vamos mostrar daqui a pouquinho algumas matérias do City to City, um projeto que vem fazendo muita diferença no Brasil. E com a pandemia de Covid-19, houve um aumento da utilização de dispositivos eletrônicos. Esses recursos passaram a integrar de forma mais frequente a rotina do trabalho escolar, além de fazer parte das atividades de lazer. Vamos falar sobre os danos irreversíveis que essa exposição constante à iluminação artificial dos eletrônicos pode causar para a nossa visão. O médico oftalmologista Dr. André Chang-Chou vai falar com a gente. E você também pode participar com a gente. Deixe a sua pergunta ou faça o seu comentário aqui no nosso chat, nosso canal. Nós contamos com a sua participação. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Eu tenho um recado para você que está sempre visitando a nossa igreja. Temos percebido que muita gente nova está vindo aos cultos presenciais. Já se sente parte da IPP, mas ainda não regularizou a sua situação junto à igreja.
Se você quer se tornar membro efetivo, fique atento. Envie o quanto antes um e-mail com o assunto Quero Ser Novo Membro para secretaria@ippinheiros.org.br. Vamos responder com todo o carinho e repassar todas as orientações necessárias para que você possa ser recebido como membro, participar dos nossos ministérios e se envolver ainda mais com a nossa vida em comunidade. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Paulo Júnior, Emílio Garófalo, Arival Dias Casimiro, Luísa Nazaré e muita gente boa já passou por aqui compartilhando seu amor pela literatura. É um prazer tê-lo conosco, é um prazer ter esses convidados aqui trocando essa ideia, essa troca benéfica. Clube do Livro, um papo edificante que vai te inspirar a ler mais e crescer em conhecimento do nosso Deus. Fique aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/ippplay e escolha a playlist do Clube do Livro. Você tem aqui, um arsenal de ferramentas para você acessar. Você aí de casa, não se esquece, hein? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho, curte esse vídeo, compartilha, você faz tudo que você puder. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Livraria e Editora Hebron. Bíblias, livros e devocionais disponíveis para compras online e entrega em todo o Brasil. Na Hebron, você encontra títulos exclusivos e combos selecionados para sua melhor experiência literária. E comprando na Hebron, você ainda colabora na obra missionária, já que toda a renda vai para missões no Brasil e no mundo. Acesse editoraebron.com.br. Conheça o nosso catálogo, escolha seus livros e contribua com a Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, lugar de comunhão pela palavra. Olá, a partir de hoje você já pode fazer a sua pré-inscrição na Escola Teológica Sã Doutrina. As aulas do segundo semestre terão início no início de agosto. A Escola Teológica Sã Doutrina oferece um curso de teologia reformada composto de 24 disciplinas espalhadas nas 4 grandes áreas da teologia, a saber, a teologia bíblica, a teologia sistemática, a teologia histórica e a teologia pastoral ou teologia prática. Nós estamos oferecendo esse curso na modalidade EAD. As nossas aulas são disponibilizadas todas as terças e todas as quintas-feiras de cada semana. O curso tem uma duração de 2 anos e a mensalidade custa R$100. E nós não cobramos o valor nem da inscrição e nem da matrícula. Então, sendo assim, você pode entrar no site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, clicar na barra de Ensino e ali você clica na Escola Teológica Sã Doutrina e você poderá efetuar a sua inscrição. Você que quer servir a Deus de forma cada vez mais excelente, você que quer aprender mais para servir melhor nas mais diferentes áreas do reino de Deus, seja na plantação de igrejas, na evangelização, na educação cristã, no discipulado, você pode ser o nosso aluno. Vem estudar conosco, que Deus muito o abençoe. Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui ligadinho com a gente. Eu quero mandar um abraço aqui para Jaci, para o Shalom, para Delva, que está aqui com a gente. Delva, você colocou aqui, boa tarde, Tainá e Quirino, mas hoje eu estou sozinha, Delva. Mas pode deixar que eu mando esse boa tarde para o Quirino, eu mando sua felicitação para ele, eu comunico ele mais tarde. E a Josimary está aqui com a gente, o Letício, a Lídia, a Glaucinha, que bom tê-los aqui. Gente, antes de começarmos, eu tenho um recadinho aqui, a Lídia Dica, eu tenho um recadinho muito especial para você. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente.
Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Qualivinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. Olha só, então fica essa dica para você que está pensando em passar por reformas agora, viu? Gente, com a chegada da pandemia no ano passado, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros deu início ao projeto de arrecadação de recursos para a distribuição de cestas básicas. Hoje já são quase 70 mil unidades distribuídas. E quem vai falar com a gente sobre essa campanha é o diácono Oswaldo Cera, está aqui com a gente nos estúdios. Olá, diácono, tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo bem? Boa tarde. É um prazer, um privilégio estar aqui mais uma vez, falando com vocês. E agora falar desse assunto que é ação social, cesta básica, e acho que falar um pouquinho da campanha do agasalho também, né? Muito bom, com certeza, né? Nós tivemos dias bem frios aí, né, diácono? E a igreja também atuou bastante nessa área, ajudou muito nessa campanha. E então vamos começar, acho que pela campanha do agasalho, e a gente vem para as cestas básicas, né? São dois assuntos importantes e que a gente tem que comunicar, né? A gente fala mesmo, a gente conversa e a gente gosta de falar desse tema, né? Fala um pouquinho como foi essa campanha do agasalho desse ano. Muitas pessoas ajudaram. Como que foi? A campanha ainda está acontecendo, né? A gente ainda está participando dela. A gente está com frio bastante rigoroso. Faz muitos anos que a gente não tem um frio tão rigoroso como esse. E aí semana passada, a gente distribuiu cerca de 150 cobertores. A gente tem distribuído todo o agasalho que chega, toda a roupa que chega, né? E a gente sempre fala que roupa boa a gente doa, né? Então a gente está aqui, a igreja está com as caixas, a campanha continua, né? Porque o frio continua, a campanha continua. A gente tem as nossas caixas para colocação dentro do templo, do salão social, e as pessoas que puderem ir trazendo, puderem ir doando, pode fazer isso também, né? A gente está recebendo e está encaminhando para as pessoas necessitadas. A importância, né, quando a gente fala de campanhas como essas, assim, a importância da igreja, das pessoas se envolverem, né, de ajudar, assim, é grande, né, porque às vezes a gente tem outras ações fora, a gente vê tantas, mas a gente tem a nossa igreja que realiza um trabalho tão precioso, né, e é tão transparente. Sempre a gente apresenta os resultados, a gente ainda aqui na IPP, né, na IPP TV, a gente sempre tem mostrado, às vezes ter conversado, visto famílias que têm sido agraciadas, né, com essas campanhas. É importante que todos estejam engajados, né? É bastante importante, porque, Tainá, se todo mundo ajudar um pouquinho, né, a gente faz muita coisa, né? Sozinho uma andorinha não faz verão, né? Sozinho a gente faz a nossa parte, mas se nós nos unirmos como igreja, nos unirmos como irmãos, e até os telespectadores, mesmo que não sejam da igreja, sabe do trabalho que é feito, como é feito, que é um trabalho sério, né? A gente está aí disposto a estar fazendo a nossa parte. A gente vai até as pessoas necessitadas, a gente distribui para as entidades que são ligadas de alguma forma a gente, né? E assim, a gente fala de entidades ligadas a gente, elas não precisam ser da igreja presbiteriana, nada disso. É só as pessoas que a gente conhece, sabe que faz um trabalho sério, a gente também ajuda. A gente não olha somente se é presbiteriano ou não. Muito bom, isso é muito interessante. E nós vamos falar então agora também da nossa campanha de cestas básicas, uma campanha que teve início no ano passado, né? Logo em seguida iniciou essa pandemia. E ela veio assim, a gente fala, né, que foi Deus mesmo, né, que ela veio num excelente momento. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Nós estamos ali já quase atingindo a meta ali de 70 mil cestas de unidades arrecadadas. Como que está esse movimento? Quantas famílias, a gente já tem uma média, assim, a gente pode falar, recordar, né? Quantas famílias já foram também atendidas, né? A gente sabe que não foi só aqui no Brasil, mas até fora, né?
Então, Tainá, assim, a gente pode até estimar a quantidade de famílias atendidas, mas como nós distribuímos para muitos lugares, e aconteceu uma coisa interessante e triste ao mesmo tempo. Tem família que a gente doa e essa família divide a cesta. Porque ela sabe que o vizinho às vezes não recebeu, o amigo, o parente não recebeu, porque a gente não teve o contato, e ela doa. Então, você pode duplicar, às vezes, essa quantidade, né? Então, assim, a gente acabou atendendo gente que a gente nem sabia. Então, por exemplo, a gente teve alguns exemplos de cesta que a gente chegou na família, doou uma cesta, aí depois ela falou assim, nossa, foi uma bênção, porque eu pude doar para a vizinha. Então, daí a gente começou a doar para a família e para a vizinha. Então, a gente vai alcançando, às vezes, pontos que a gente não alcançava. Agora, na questão da quantidade, a gente está beirando 70 mil, precisamos ultrapassar esse número, só tem aumentado a quantidade de necessitados. É muito triste quando a gente tem que falar um não para uma entidade que é ligada ou que a gente conhece, que está pedindo ajuda, ou uma outra igreja que vem pedindo para a gente mandar a cesta, a gente tem que falar um não, é muito difícil. Então, eu queria lembrar você que está em casa agora que se lembre dessas pessoas e tal, e nos ajude. Doe a partir de R$ 40,90. O 90 centavos é para a gente identificar, que é para essa campanha de cesta básica. Então, tudo que você doar, põe 90 centavos que vai ser encaminhado para a cesta básica. E elas vão ser atendidas. E como a Tainá falou, nós atendemos até fora do Brasil. Então, a gente está mandando para todo o Brasil e até para fora. Então, quem tem necessidade que nos alcança, a gente alcança ele com cesta. Muito bom, olha só, o Gessé Gomes está aqui participando, ele colocou: Oswaldo, parabéns por representar a Junta Diaconal nesta atividade de ação social. Ele ainda coloca: precisamos de mais doações de cestas, né? Então, você que está nos assistindo, a gente vê que a rotina está voltando ao normal, a gente vê empresas retornando às atividades, já mostramos aqui que temos vagas de emprego, mas ainda assim são muitas pessoas que ainda precisam desse cuidado, são muitas pessoas que ainda não conseguiram voltar ainda na sua rotina e que estão dependendo de ajuda, gente. E é o nosso trabalho, né? É a missão da igreja, é ajudar. Claro que a gente leva o alimento, mas a gente também é uma porta, né, para a gente levar a palavra de Deus, da gente demonstrar o verdadeiro evangelho em ação, não é mesmo? É exatamente isso. Na verdade, o alimento físico, né, é a porta para a gente levar o alimento espiritual. Então, assim, a gente vai também a gente também leva o alimento espiritual. Eu queria só voltar a falar, aproveitar que o Gessé falou, que nós estamos precisando de mais. Ontem foi um dia bastante triste. Ontem foi o dia que eu tive que falar alguns nãos. Então, assim, coincidentemente, a gente já estava agendado para vir aqui hoje, né? Foi uma triste coincidência. Ontem, seu dia de eu dar más notícias. Então, eu espero que, através até desse programa, através de hoje, através do nosso telespectador, a gente amanhã reverta o quadro e fale bastante sim. Está na mão nossa, né? Como diz o reverendo Arival, né? O dinheiro a gente tem, né? Só que está no bolso de vocês. Aí a gente precisa dessa ajuda. Essa frase, ela é muito pontual, assim, eu acho ela ótima. E é isso mesmo, a gente tem essa consciência de poder ajudar, né? E como que faz, assim, Oswaldo, como que é essa parte, né, do contato, de chegar até as igrejas? Eles ligam, são as congregações que entram em contato? Como que é feita essa distribuição? Então, nós temos as congregações que a gente tem contato, então a gente já tem esse canal direto, né? Mas as outras igrejas, elas ligam, elas procuram a gente, ou ligam, ou às vezes a gente conhece, né? Isso falando das entidades, que foi que a gente cortou, né? Mas as pessoas, nós atendemos as pessoas fisicamente. Graças a Deus a gente não precisou falar um não para cada pessoa, mas essas igrejas ou essas entidades estão falando não, né? Porque elas chegam nas pessoas. A gente não doa para a entidade usar, a gente doa para a entidade
doar. Então, assim, segue, é um caminho que segue, né? Ela é um braço maior, é um jeito da gente alcançar mais pessoas. Então, assim, de qualquer forma, alguém ficou sem o arroz, sem o feijão, e a gente está preocupado com isso. A gente está intensificando as nossas orações, intensificando as nossas energias para que a gente consiga alcançar ou ultrapassar as 70 mil cestas. Né? Falar em alcançar 70 mil cestas hoje, a gente está defasado, a gente tem que ultrapassar isso, porque as pessoas estão cada vez mais necessitadas e a gente tem procurado atender todo mundo e chega todo dia pedido novo, todo dia. Entendi. E, diácono, assim, de todas essas ações, né, a igreja ela não parou um dia sequer, né? Mesmo na pandemia, nós vimos todos aqui, os diáconos, os presbíteros, o pastor, então, né, a equipe da IPPTV, todo mundo se cuidando, mas aqui bem presente, atuante na igreja e fazendo até as solicitações, trabalhando. E vamos falar um pouquinho, então, dessas atividades todas que estão sendo realizadas, além da campanha do agasalho, além da campanha de cestas básicas, que até aqui no nosso chat já tem pessoas manifestando que estão colaborando, que estão ajudando, né, desde o começo. Isso é muito bom e até nós pedimos para que você continue ou compartilhe para que mais pessoas também saibam dessa campanha e possam ajudar, né? Mas fala um pouquinho também de todas as ações que a igreja vem realizando, como é que está o planejamento para esse segundo semestre? Nós estamos agora com um novo desafio, né, que é o retorno das atividades 100%. A gente não parou em momento nenhum, né? Mesmo quando a gente não poderia receber ninguém, a gente estava aqui na igreja trabalhando, a gente estava aqui dando suporte para o pastor poder fazer os cultos, né? Nós diáconos estávamos fazendo a nossa função, né? Que é tanto a parte de ação social quanto a parte de ordem do culto. Então nós não interrompemos as atividades, nós preparamos toda a igreja para poder estar recebendo as pessoas conforme foram as aberturas, né? E agora, daqui 10, 12 dias, né? 2 semanas no máximo aí, nós vamos estar com 100% da capacidade e a gente está preparado já para receber e a gente está a todo momento também nos preparando. Ontem nós tivemos uma reunião no período da noite justamente para tratar esses assuntos. Então, assim, a igreja não para, a igreja não pode parar e a Junta Diaconal também não para. A Junta Diaconal está aqui à disposição sempre da igreja para poder estar fazendo todo o necessário para que o culto ocorra, né? Lógico que nós precisamos do pastor, precisamos do pessoal da TV, o pessoal do som, tem não é só a gente que está aqui, né? Assim, tem toda uma equipe por trás, né? O pessoal da administração e assim vai, né? É muita gente trabalhando para que isso aconteça. Mas a Junta Diaconal não parou em nenhum momento e a gente está fazendo outras ações além de ações sociais, tentando às vezes o encaixe do emprego. A gente vai ajudando conforme a gente consegue também. As atividades não param, né? E realmente tem um novo desafio, né? Nós, durante a semana, nós conversamos até com líderes, né, de EBDs, professores, falando um pouco sobre esse novo formato, o retorno do presencial, que agora nós estamos voltando para essas atividades, né? Já estamos retornando, né, o culto, que também aumentou a capacidade, né, de participantes. E é isso. E o interessante é que mesmo quando, durante todos os processos, a igreja, ela respeitou todas as normas, todas as diretrizes ali, toda a questão da questão de higiene, né, do cuidado, porque o vírus ainda existe, a campanha, né, para vacinar está acontecendo, mas a igreja, ela ali, corajosa, se manteve presente, todo mundo juntos ali, e fala pra gente, assim, dar aquele recado mesmo, né? Estamos aproximando do final da nossa entrevista, mas aquele recado para quem está nos assistindo, que ainda não teve oportunidade de vir presencialmente, mas que reside aqui em São Paulo e tem planos de vir, para vir tranquilo, né? Que as atividades estão voltando, os cultos têm uma capacidade maior para participar, basta se inscrever, mas para que venham participar,
né, que vai tem o distanciamento, tem toda a estrutura toda preparada para recebê-los, não é mesmo, diácono? Isso, nós temos aqui cultos aos domingos, né? São 4 cultos aos domingos. Nós temos o culto da segunda-feira, o Conexão com Deus. Se você vier na segunda-feira, com certeza eu estarei aí na porta recebendo vocês, que é o culto que eu estou de plantão. Mas tem também os cultos, terça-feira tem Mulher Esperança, né? Quarta-feira, quinta-feira, também às 20 horas, são cultos que estão aqui prontos para receber vocês. Nós estamos aqui, como a Tainá falou, seguindo todas as normas, estamos preparados e põe a máscara e vem assistir o culto presencial. E se você está longe e não pode, não esqueça aí pelo YouTube aí de assistir também o culto e estar presente. Eu queria, não posso finalizar sem agradecer quem ajudou toda essa campanha de cesta básica, a campanha do agasalho. Que Deus esteja te abençoando, esteja retribuindo tudo que você tem feito para ajudar o próximo. E quem estiver precisando de alguma coisa e nós pudermos ajudar, estamos aqui à disposição, né? Qualquer diácono que tiver de plantão ou estiver na igreja vai estar te atendendo, te ajudando no que a gente conseguir. Muito bom. Então vamos só reforçar a nossa campanha de cestas básicas. Você que está assistindo e sentiu vontade, quer ajudar nessa campanha, colabore. Ali embaixo, gente, você vai ver no GCs que vai estar sempre passando alguns dados. Então tem o Pix da igreja, tem todos os dados ali para você poder colaborar. O valor, reforçando, é de R$ 40,90. A partir de R$ 40,90. É isso aí, os 90 centavos é só para identificar, a gente coloca 90 centavos para a gente identificar que esse dinheiro vai para a cesta básica. Tenha certeza que vai ser bem aplicado. Muito bom, muito obrigada. E lembrando assim, independente do valor, se você quiser doar mais de que 40, mas para cestas básicas, põe 90 centavos que eles já vão saber ali, o financeiro, que isso aqui é para cestas básicas, e o dinheiro será bem aplicado. Nós conversamos com o nosso diácono, né, nosso líder da diaconia, Oswaldo Cera. Muito obrigada por participar. Eu que agradeço. Só lembrando, eu sou o líder do plantão da segunda. O líder agora é o Rodrigo Gualano, né, nosso presidente. Mas até outro dia era eu, mas isso é normal. Para a gente isso é um caso corriqueiro. Queria agradecer você estar nos ouvindo, deixar um abraço e agradecer, Tainá, você aí que nos recebeu aqui. Muito bem. Obrigado. Muito obrigada, Oswaldo. Diácono na nossa igreja aqui, presbiteriana de Pinheiros. E a igreja, gente, mantém uma programação extensa de cultos. Hoje é o culto da Grande Comissão. E o nosso repórter Matheus Santos, ele está na IPP e traz as informações para a gente. Olá, Matheus, boa tarde. Oi, Tainá, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o Notícias do Bem. Exatamente, hoje tem o programa, tem o culto à Grande Comissão a partir das 20 horas aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O tema de hoje é Aprendendo a Pescar com Jesus, uma exposição em Lucas, capítulo 5, dos versículos de 1 a 11, que será feita pelo executivo, nosso diretor executivo da Junta Missionária de Pinheiros, reverendo Mariano Alves Júnior, com quem converso agora, né, pastor? Já te agradeço por sua participação aqui com a gente no Notícias do Bem. Pastor, então como é que será este culto hoje à noite? Tem surpresa, é isso? Bom, a Grande Comissão que acontece todas as quintas-feiras aqui no templo da IPP é sempre cheio de surpresas, porque primeiro nós temos a intenção vívida de despertar os irmãos e despertar a igreja para o trabalho da Grande Comissão Evangelística. Sempre tem uma palavra do Senhor direcionada. Sempre temos boa música também sendo cantada pelos nossos queridos irmãos do Ministério de Louvor aqui da Igreja de Pinheiros. Mas a de hoje teremos a presença do violeiro, né? O violeiro Vitor Quevedo, homem de Deus, jovem talentoso, cantando ao tom da viola, no tom sertanejo, né? Belas músicas hoje participando conosco do Grande Comissão de hoje, que tem esse tema, Aprendendo a Pescar com Jesus. Qual que é o propósito deste culto, para o pessoal conhecer? Bom, a Grande Comissão está acontecendo todas as quintas-feiras,
faz parte dos cultos promovidos pela IPP durante a semana. Segunda-feira já temos o tradicional e consagrado culto à Grande Comissão. Na quarta-feira temos o Restaurado pela Palavra, né, que tem como à frente o Ministério de Aconselhamento, e a Junta de Pinheiros na quinta-feira com o culto à Grande Comissão, com o propósito de fazer conhecido os nossos missionários, os projetos missionários, mas acima de tudo adorar, louvar a Deus e despertar o povo de Deus para o trabalho missionário. Está todo mundo convidado então para participar do culto hoje? Com certeza, dá tempo de fazer inscrição, entrar no site, se inscrever. Temos muitas vagas hoje e você pode vir cultuar conosco presencialmente ou acompanhar através da IPP TV. Perfeito, pastor. Muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Então a gente volta a ressaltar aí para todo mundo o convite feito agora pelo reverendo Mariano Alves Júnior do culto à Grande Comissão que acontece aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros a partir das 20 horas de hoje. A gente lembra também que se você não pode estar presencialmente, importante que se você estiver presencialmente, precisa fazer a inscrição lá no nosso site ppinheiros.org.br, mas se você não pode estar presencialmente, haverá a transmissão então aqui pela IPP TV, também a partir das 20 horas, tudo ao vivo, para você adorar a Deus e conhecer mais sobre a obra missionária, e também hoje com a participação especial do violeiro Victor Quevedo, que traz as apresentações musicais no programa Café Prosa e Missões nas terças e quintas. Hoje ele vai dirigir o louvor então no culto. Então tá todo mundo convidado. A gente lembra que o culto é a partir das 20 horas. Volto com você aí no estúdio, Tainá. Muito bom, Matheus. Obrigada pelas informações. Olha só, você então que acompanhou essa conversa, né, do nosso repórter Matheus Santos com o nosso reverendo. Aí, olha, gente, já fica a programação. É só você acessar o site igrejapresbiterianadepinheiros.com.br/cultos e fazer a sua inscrição. Obrigada, Matheus. Gente, a Lídia Dickel tem mais um recadinho para você. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado. Propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já a sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. Olha só que recado importante, é isso mesmo, acesse o site editorebron.com.br e acesse ali, a prateleira, já faça a sua busca, pega a sua listinha de livros aí que você já tem anotado assistindo o Clube do Livro, aí você já fez a sua lista, né? Acesse o site, já verifique todos os livros e já faça a sua compra. Esse é um momento, é uma oportunidade muito grande de você poder adquirir o seu livro. Olha só, no Notícias do Bem de hoje tem a nossa coluna Ciência e Tecnologia. E o cientista e professor Marcos Eberle está com a gente e ele vai continuar falando sobre os benefícios da pandemia, gente, para o avanço da ciência. Olá, pessoal! Hoje, na coluna de Ciência e Tecnologia das Notícias do Bem, na sua IPP TV, gostaria de continuar a destacar os benefícios da pandemia. Males que vêm para o bem, algumas vezes. E sem dúvida nenhuma, um dos grandes benefícios da pandemia foi a aceleração bastante acentuada das nossas habilidades e das nossas plataformas e tecnologias para aulas e reuniões online. Então, praticamente da noite para o dia, milhares e milhares de professores tiveram que iniciar a sua aventura nas aulas online, nos seus computadores.
E as plataformas, percebendo isso, correram, aceleraram o desenvolvimento e hoje oferecem realmente procedimentos e tecnologias muito, muito eficientes para essas aulas online. Temos o Zoom, Google Meet, o StreamYard e outras. Isso foi muito bom porque democratiza o ensino, a informação, dá oportunidade para que milhares e milhares de alunos ao redor do mundo acessem aulas de primeiríssima qualidade. É a democratização do ensino que, imagino, tenha se iniciado durante essa pandemia. Reuniões. Hoje não precisamos gastar muitos recursos para reunir uma quantidade muito grande de pessoas numa sala. Podemos fazer reuniões praticamente semanais, mensais, com sociedades, com grupos de pesquisa, com grupos de interesse, por exemplo, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente, que agora se reúne mensalmente, e discutirmos assuntos praticamente face a face, online, mas praticamente face a face. E as plataformas estão excepcionais, muito, muito boas, rápidas, eficientes. E as igrejas? As igrejas também se beneficiaram. Muitas igrejas, percebendo a oportunidade, expandiram seus departamentos de transmissão dos seus cultos. E agora temos disponibilizado para muitos, em praticamente todos os lugares desse planeta, pregações, escolas bíblicas dominicais, ensino da palavra de Deus de primeiríssima qualidade sendo distribuído pelo mundo. E as igrejas se atualizando, se modernizando com cada vez mais equipamentos, como aconteceu com a IPP, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, com a sua IPP TV, com as suas transmissões online, dezenas e dezenas de milhares de pessoas assistindo agora os nossos cultos pela internet, conhecendo a boa palavra, a palavra de Deus. Outro benefício é que, estando disponível para todos essas mensagens, as pessoas puderam também avaliar melhor, escolher e reter o que é verdadeiramente bom. Então foi um boom de tecnologia, de transmissão, um boom de interação. Agora nós damos aulas online e temos aquela interação praticamente face a face. Então, muitos cursos noturnos, por exemplo, onde é perigoso o deslocamento do aluno, onde o aluno, por exemplo, trabalha o dia todo e chega em casa um pouco mais cansado, ele não precisará, em muitas disciplinas, se deslocar para um local específico. Poderá ter aulas online. E não é um EAD somente, que a aula está gravada e o aluno assiste. O professor entra na aula, o aluno entra na aula, aquela interação, ele pode estar no laboratório fazendo um experimento em tempo real, o aluno fazendo perguntas, ele explicando, repetindo procedimentos. Nada substituirá, certamente, as aulas presenciais, continuarão, em muitas disciplinas e em muitos casos. Mas essa oportunidade de aulas online, informação sendo distribuída democraticamente a todos, cursos de altíssima qualidade, pregações, propagação da palavra de Deus, a boa palavra, se abriu em muitas e muitas frentes. Um benefício da pandemia, porque acelerou esse processo em muitos e muitos anos, antecipou esse processo em muitos e muitos anos. Então, males que vêm para o bem. Não só problemas essa pandemia trouxe, mas também trouxe soluções, avanços tecnológicos. A boa ciência, a ciência feita por homens, criados
à imagem e semelhança de Deus, minimizando os males da queda e minimizando grandes problemas da nossa sociedade, como os males de uma pandemia. A boa ciência feita por homens, feitos à imagem e semelhança de Deus, trazendo benefícios para a nossa sociedade. Olha só que é bom a gente refletir também, né? Passamos por momentos difíceis, mas é bom a gente também refletir. E gente, a gente tem que lembrar que mesmo com toda a dificuldade, né? Deus, ele se manteve presente em nossas vidas, nos dando capacidade, nos preparando para enfrentar esses momentos, né? E com a pandemia, né, de Covid-19, já que falamos sobre isso, e o tema de hoje vai falar muito sobre isso, né? Houve um aumento da utilização de dispositivos eletrônicos. Esses recursos passaram a integrar de forma mais frequente a rotina de trabalho escolar, além de fazer parte das atividades de lazer. Vamos falar sobre os danos irreversíveis que essas exposições constantes à iluminação artificial dos eletrônicos pode causar para a nossa visão. O médico oftalmologista Dr. André Chanchou vai falar com a gente. E lembrando que você pode participar com a gente, deixe sua pergunta ou faça o seu comentário aqui no nosso chat. Contamos com a sua participação. Continue participando, né? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde e no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPP-TV. A sua TV missionária. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 8h, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 8h, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPP-TV no canal youtube.com/IPPinheiros. Chegou a sua vez de estudar teologia. Matricule-se o quanto antes na nova turma da Escola Teológica Sã Doutrina. Porque nós precisamos entender, nós precisamos nos esforçar então para entender aquilo que Deus nos revelou. O curso tem 2 anos de duração, é 100% online e prepara você para conhecer as principais doutrinas bíblicas e interpretar de maneira fiel as Escrituras. Falaremos sobre a relação íntima que existe entre conhecimento e teologia. A teologia é uma área do conhecimento humano. Acesse ippinheiros.org.br/ETSD. Saiba mais sobre a Escola Teológica e garanta a sua vaga. Espero que nós nos encontremos na próxima aula, para que Deus então abra mais aí nosso coração para compreender de maneira profunda a sua palavra. Livraria e Editora Hebron. Bíblias, livros e devocionais disponíveis para compras online e entrega em todo o Brasil. Na Hebron, você encontra títulos exclusivos e combos selecionados para sua melhor experiência literária. E comprando na Hebron, você ainda colabora na obra missionária, já que toda a renda vai para missões no Brasil e no mundo. Acesse editoraebron.com.br. Conheça o nosso catálogo, escolha seus livros e contribua com a Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, lugar de comunhão pela palavra.
Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continuou ligadinho aí. Eu tô só aqui acompanhando o chat. Eu tô me divertindo aqui com a Wanda, viu? Ela tá aqui, ó. Não perco, amo as músicas do violão, do Vitor Quevedo. E o culto é muito edificante. Ela colocou aqui, ó, de viola. É isso mesmo, Wanda, de viola. É uma delícia mesmo. E ele tem, né, uma participação assídua aqui no programa Café, Prosa e Missões, né, com o pastor Mariano. Então, se você que tem acompanhado a programação, você tem curtido bastante, né, ali a presença do nosso artista. Gente, dia 5 de agosto é comemorado o Dia Nacional da Farmácia. Hoje é o Dia Nacional da Farmácia, gente. E para falar com a gente sobre esse dia, nós vamos falar com o farmacêutico e diácono da nossa igreja, o Jefferson Alcântara de Souza. Olá, Jefferson, boa tarde. Olá, Tainá, boa tarde, tudo bom? Tudo bom. Primeiramente, parabéns, né, pelo dia. Obrigado. Muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui. Olha, nós que agradecemos a sua participação, de estar aqui com a gente hoje, disponibilizando um pouquinho do seu tempo, né, aí no trabalho, e sabemos que é corrido, né? É uma profissão que exige muito tempo da gente, né? Exige a nossa atenção, nossa presença ali. Fala um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho, sobre a importância, né, a atuação do profissional hoje no mercado, Jefferson. Bom, irmão, a presença do farmacêutico hoje na saúde, né, não só na saúde pública, né, mas como na saúde privada, é de extrema importância. Hoje a farmácia está envolvida em mais de 72 áreas, tá? Nós estamos não só na parte de dispensação de medicamentos, mas como também na parte de controle de medicamentos, estoques. Nós estamos também fazendo a parte de manipulação desses medicamentos, no controle de doenças, né? A farmácia é uma profissão muito antiga, assim como a medicina, né? Nós estamos lá nos tempos áureos, né, na montagem de formulação, né? E agora nós vivemos em tempos onde que a medicação hoje, todo mundo tem acesso a medicamentos, né? E o farmacêutico está para cuidar da segurança do paciente na tomada desses medicamentos, né? Nós cuidamos da saúde do paciente. Hoje, na maioria das vezes, é o primeiro ponto de encontro, né, do paciente. Às vezes ele sai de uma consulta, ele vai diretamente para a farmácia, lá ele tira as dúvidas. Muitas das vezes ele não tira essa dúvida em consultório, então ele vem até a farmácia para retirada de dúvida, para compra do seu medicamento. No SUS, né, ele faz a retirada desses itens de forma gratuitamente através de prescrição médica. Eu sou farmacêutico, trabalho em farmácia do SUS, trabalho em unidade básica de saúde, estratégia de saúde da família. Hoje nós temos aqui, onde eu trabalho, somos responsáveis por uma população de 37 mil pacientes, né? É uma população muito grande, né? E temos hoje inúmeros pacientes, tratamos muitos pacientes em consulta diária para tratar a questão da diabetes, hipertensão, né? Então é o que às vezes toma muito do nosso tempo, né? Que o paciente pegou um receituário, como que ele vai tomar a medicação, se toma com água, se toma com leite. Muitas vezes nós temos que fazer essa explicação, porque às vezes você tomar com leite, você pode ter influência no efeito do medicamento, ele pode reduzir a eficácia. Então, resumindo, esta é a função do farmacêutico, além de dar suporte para toda a equipe multiprofissional, os médicos, os enfermeiros. Trabalhamos também na questão de desenvolvimento, né, na parte de educação, não só da equipe multi, mas também dos nossos agentes de saúde que batem a porta dos nossos munícipes também. Muito bom, olha só. Um resumo da função do farmacêutico aqui. Não, excelente, e é um campo bem atuante, né? E assim, Jefferson, esse período que nós tivemos, né, esse 1 ano de pandemia, foi um período que as farmácias não pararam, pelo contrário, assim, a impressão que eu tenho que foi um dos lugares, assim, um dos setores que mais movimentou. Como que foi esse período? Olha, esse período de pandemia foi um período complexo, né? As farmácias tiveram que se adaptar por questão da Covid, né? A questão de contaminação,
protocolos, né? Hoje, no Brasil, nós temos um problema muito grande que é a automedicação, né? A automedicação em si não é um problema, né? Porque a própria OMS em si, ela fala muito sobre essa questão da automedicação, né? Porque ela desafoga o sistema de saúde, que nem todos têm acesso ao sistema de saúde toda hora, né? Não é fácil você marcar uma consulta, principalmente em tempos de pandemia, né? Mas as farmácias hoje nós temos visto, né, nesses últimos anos, o crescimento de drogarias foi de uma forma estratosférica, né? Em cada esquina nós temos uma drogaria, nós temos uma farmácia. Hoje, para vocês terem ideia, nós temos 4 vezes mais farmácia do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Isso é, nós temos 4 vezes mais farmácia para cada habitante, mas isso acontece porque há mercado. Quando há mercado, há procura, né? Nós tivemos algumas legislações que facilitaram, né, a tomada desses medicamentos, né, principalmente aqueles medicamentos isentos de prescrição, que é os chamados MIPs, que são aqueles que todos nós encontramos nas gôndolas das farmácias que estão à frente do balcão, né, onde não há um controle muito rígido sobre esses itens. Desde 2016, esses itens acabaram ficando à escolha dos pacientes, né? Isso causa também um problema, né, que é o problema da automedicação, né? O Brasil, nós temos historicamente uma cultura de automedicação, né? O brasileiro em si, um suportador, né, ele tem esse problema, nós não gostamos de sofrer, nós não temos uma relação muito clara e tranquila com a dor, né? Então, muitos estudiosos hoje falam muito sobre essa questão da ditadura da felicidade, né? Exatamente. Nada mais é esse problema, eu tenho que ter uma solução para ela. Então, uma solução rápida, às vezes, é a automedicação. Então, aparentemente, é a mais óbvia para o fim do meu mal. Entendi. Então, olha, você falou uma coisa muito interessante e vai bem com a descrição, né? Que os medicamentos aliviar nossas dores, né? E nos dá uma saúde, um conforto ali, né? E será que é isso, essa busca, essa necessidade de estar bem com a saúde, de não sentir nenhum tipo de dor, nenhum incômodo? Será que é isso que faz com que nós brasileiros, né, que tem essa cultura de se automedicar, de chegar na farmácia sem medo de falar, olha, eu preciso dessa listinha aqui, né? Às vezes chega com a listinha, eu preciso desse medicamento, desse, para manter a caixinha, o estoque em casa em dia. Será que é isso? Também, né? O brasileiro tem essa mania, essa cultura de se automedicar. O vizinho indica, serviu para mim, talvez sirva para você, e nós temos que ter um cuidado muito grande com a indicação de medicamento. E medicamento é droga, né? A diferença entre medicamento e droga é a dose, né? Serve para curar, serve para matar. E hoje nós temos uma estimativa, algumas pesquisas, que em média o brasileiro toma, em média, 700 doses, né, de medicamento por ano. Isso é uma média, tá? Pode ser para mais, para menos. É um número muito grande. Então, no Brasil, hoje, 79% das pessoas acima de 16 anos assumem que tomam medicamento sem prescrição médica ou uma prescrição farmacêutica, né? E isso pode gerar inúmeros problemas, né? Hoje não há um controle por parte da Anvisa, principalmente nas propagandas, né? Isso é um problema que nós temos aqui no Brasil, algo que não acontece em alguns países, né, como os Estados Unidos, onde há um controle maior sobre a medicação, né? As propagandas nós temos visto ela o tempo todo, né, na mídia. O Brasil é um dos países que mais gasta com propaganda de medicamento, né? Sabemos que a questão do SUS é complicada, a estrutura é falha, né? Mas nós temos também uma indústria farmacêutica muito forte aqui no nosso país, né? Então, os espaços publicitários, se vocês forem algumas pesquisas, alguns dados, dê uma olhada, em 2018 foram gastos mais de 147 bilhões, né? Isso são valores brutos, né? Com propaganda, só com propaganda. Meu Deus. Então, se você olhar, é muito dinheiro, né? O Brasil também tem um problema muito grande de intoxicação, com morte por conta de uso exacerbado de medicamentos sem prescrição,
Às vezes a gente acha que apenas uma dipirona não vai fazer mal para mim, né? É só uma dipirona, né? A própria OMS fala, né? É só para tratar uma dor por questão de 2 dias. Agora, se persistir o problema, procure um médico, procure um farmacêutico, procure um profissional de saúde para você saber. Porque questão de dor, mais de 90 opções, tem mais de 100 opções relacionadas à dor, né? A dor, podemos ter, são mais de 90 motivos diferentes para a gente ter algum tipo de dor, né? E o fato de você estar tomando a medicação por um período prolongado pode causar um mascaramento, né? Às vezes essa dor pode ser por uma hipertensão, pode ser qualquer outro problema que o nosso corpo fala por si próprio. A dor é um sinal, um alerta que o nosso corpo diz, tem algo de errado, né? Não passou do medicamento um dia, 2, não passou, vou procurar um profissional de saúde, né? Muitas das vezes, como brasileiros, a gente continua tomando medicamento por longo tempo por priorizar outras atividades. Exemplo, o trabalho. Nós trabalhamos doentes e isso nós também acabamos caindo em dependência, né? Esse é um problema muito grave aqui no Brasil, a questão da dependência química, né? A dependência química por medicamento, né? E quando a gente fala de medicamento, nós falamos de drogas. Muitos pacientes usam essa questão da dependência de medicamento, né, para usar também outras substâncias. Isso é um problema também que nós temos muito aqui no Brasil. Nós temos dados aí muito grandes. Muitos pacientes usam, exemplo, um simples omeprazol, que é conhecido como um inibidor de bomba de prótons, né, que usa para poder trazer algum alívio, né, para a questão do estômago. Ele evita a cicatrização de algumas lesões do estômago, do duodeno, tá? Eu sou um pouco gago, tá? O pessoal às vezes estranho, para quem me conhece já há muitos anos sabe disso. Tá ótimo. Mas só que o uso exacerbado desse tipo de medicamento, ele pode causar mascaramento, exemplo de úlceras, né? Câncer. Sim. A garganta ela pode ser diminuída, né? Pode dar um falso positivo. Às vezes o paciente tem que estar com algum desconforto, vai ter que fazer, exemplo, uma endoscopia. É interessante parar de usar o omeprazol por 30 dias para que não haja mascaramento, né? Muitos pacientes tomam Ritalina, exemplo, Ritalina houve um crescimento de 725% do seu uso nesses últimos tempos, né? Olha só. Carbonato de sódio, por exemplo, né? Os antiácidos, que a gente sempre, quem não tem um antiácido, né, no seu armário guardado aí, né? Na bolsa. Sai, né, de magnésio. Tem uns práticos, né? Aquela feijoada, comida mais pesadinha, né? Ele tem um efeito sistêmico no nosso organismo. Ele tem um aumento de secreção gástrica, né? E isso, quando a gente usa em excesso, pode causar outros problemas. Paracetamol é um exemplo muito claro. Nós temos mais de 100 fármacos de venda livres aí nas drogarias, né, que tem o paracetamol na sua composição. Às vezes a gente não sabe, está tomando uma coisa em cima da outra, acaba tendo um problema hepatotóxico, né? Então nós temos um problema no fígado por conta de um uso de um medicamento. Né? E em época de pandemia, a gente tem tomado muita vitamina, né? Também, que é um outro, né? As vitaminas, né? As pessoas têm buscado se cuidar para estar com a imunidade alta, para estar com uma saúde boa, né? E tem recorrido a algumas vitaminas, né? Já prontas ali nas prateleiras, né? Na farmácia, eles têm se servido, né? E assim... isso é uma coisa que tem que ter uma atenção, tem que ter um cuidado, não pode, acredito, acho que para a gente até finalizar, a gente encerrar o caminho aqui, a nossa conversa, gostaria, Jefferson, que você deixasse esse alerta mesmo para as pessoas, para ter esse cuidado, para ter cautela com os medicamentos, mesmo que aparentemente parece ser inofensivo, né? Tem aqueles até com gosto, com sabor, né? Parece tão tranquilo, né? Deixar esse alerta para que as pessoas tenham esse cuidado e que façam, procure um profissional, na própria farmácia mesmo, né? Busque a orientação ali com um profissional ou que tenha um médico que converse com ele antes, né? De fazer as compras, né? Justamente, nessa época de pandemia, todo mundo quer se proteger, a busca por vitamina, às vezes vai buscar uma vitamina C, né? Uma simples vitamina C, ela não fica acumulada no teu
organismo. Então a gente tem que tomar cuidado, não tomar demais, porque você vai sobrecarregar o teu rim para poder fazer a excreção. No máximo, o nosso organismo absorve 1 grama. Às vezes estou tomando, vou tomar vitamina D, que aumenta, né, a minha imunidade, mas ela também aumenta a dose de cálcio no sangue, nos nossos tecidos moles, coração, rim. Vai tomar um medicamento, procura sempre, numa drogaria, procura um profissional farmacêutico. Tá lá, nós vamos ter inúmeros atendentes, mas farmacêutico você vai ter apenas um. Procura um, tira a sua dúvida. Caso ele não esteja disponível, vá a uma unidade básica de saúde. Nós estamos aqui presentes o tempo todo para esclarecimento de dúvidas. Tá? Não tome medicamento por conta própria, tá? Isso pode causar problema. Temos problema de intoxicação, que é uma das principais causas de morte no Brasil. Ela é mascarada. A indústria não tem interesse em revelar dados, mas nós temos dados no Cinetop, que são dados alarmantes, né? Tivemos mais de 18 mil mortes, né? Intoxicação no Brasil só nesse último ano, por conta de uso de medicação, uso de forma irracional. Então nós temos que usar o medicamento de forma racional, trazer como benefício, né? Não vá naquela receitinha do vizinho, que serve para ele e não serve para mim, né? Cada organismo reage de um jeito, né? Não tome antibiótico. Então hoje nós temos controle também de alguns medicamentos, né? Os controlados, os antibióticos, né? São medicamentos com retenção de receita, mas o que mais a população usa são aqueles que estão livres, são aqueles medicamentos isentos de prescrição. Olha, nós conversamos, olha, agradeço muito a sua participação, Jefferson. Eu acho que, olha, você me deu uma deixa aí pra gente ter um próximo programa, falar sobre esse assunto, né? Que eu acho que dá pra gente conversar mais e alertar ainda mais sobre esses riscos que muitas vezes não são tão levados a sério, né? Não são vistos com tanta seriedade. Eu agradeço muito a sua participação. Nós conversamos, quero agradecer ao Jefferson Alcântara de Souza, ele que é farmacêutico e diácono aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e teve esse tempinho tão precioso para conversar com a gente aqui do Notícias do Bem. Obrigada, Jefferson. Por nada, é um prazer enorme. Se tiverem dúvidas, estou à disposição de todos, dominicalmente na igreja, e estou aqui também na Rede SUS, para atendimento de quem precisar. Ok, irmãos? Tenham uma ótima tarde, que Deus nos abençoe ricamente. Obrigada, Jefferson. Olha só, gente, que bênção, né? Ter irmãos assim que estão tão próximos e que tem tanta informação e tanto para colaborar com a gente, né? Gente, ó, City to City Brasil é uma aliança de líderes, igrejas e redes que colaboram para ajudar as igrejas nas principais cidades do Brasil. E nós recebemos recentemente na nossa igreja um dos participantes, os pastores, né, e pastores do City to City, uma entidade mundial que trabalha na evangelização e ação social. E nós vamos ver agora na reportagem. Igrejas que transformam as cidades. Esse é o slogan da Redeemer to City, uma organização interdenominacional sem fins lucrativos. Com base nessa ideia, homens e mulheres são treinados para a plantação de igrejas biblicamente sólidas, frutíferas e multiplicadoras. A sede é em Nova York, mas eles estão presentes em mais de 140 cidades do mundo. No Brasil, atuam em São Paulo e Rio de Janeiro. Esse ministério é extremamente importante porque nós trabalhamos diretamente com jovens universitários e empresários, onde nós estamos constantemente falando de como o evangelho se aplica ao teu contexto social, como o evangelho se aplica ao contexto de trabalho, dia a dia em que você está, ou no contexto acadêmico. Então nós geramos materiais, geramos grupos de discussões, geramos ferramentas para que dê suporte para que ministérios sejam desenvolvidos a partir da igreja local ou visões a partir de grupos regionais que trabalham de forma intencional para fazer a diferença através do evangelho no meio que você está. Então a City to City acaba sendo essa plataforma que hoje é um espaço global. Nós estamos representados em todos os continentes e temos movimentos regionais. E essa é a minha responsabilidade, trabalhar com a City to City Brasil, ajudando para que a igreja brasileira tenha essa visão voltada para a cidade. Nós temos muito boas denominações, nós temos muito boas igrejas que estão plantando igrejas. Eu trabalho como um dos diretores da Crossbridge para a América do Norte. A Crossbridge, ela
não necessariamente planta igrejas, mas ela providencia as ferramentas para o pastor plantar a sua igreja num contexto urbano. Tem cursos, tem mentoring, tem o coaching, que a gente providencia para o pastor. Também ligamos ele no contexto de uma network local, né? Porque a gente sabe que o processo de plantação de igrejas sozinho não funciona. Ele precisa de um network, fazer parte, ter companheirismo, novas ideias compartilhadas, experiências compartilhadas. Então a City to City providencia essas ferramentas para que ele plante uma igreja com sucesso no contexto urbano. Sou diretor da City to City América do Norte e a gente monta estratégias para que isso aconteça da melhor forma possível. O trabalho mais recente no Brasil é na área social, um braço da organização. A comunidade do Sapo está recebendo o projeto em parceria com a congregação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, do bairro de Perdizes. No DNA da Crossbridge, a justiça social é algo muito importante. Nós somos uma igreja voltada para a cidade e isso quer dizer que nós temos um envolvimento, um diálogo com a cultura, mas também com as necessidades sociais da cidade. Nós não acreditamos num evangelho divorciado da justiça. Então todas as nossas igrejas têm que começar com trabalhos de justiça. Então o Robson, quando estava recebendo o nosso mentoreio no início da Perdizes, eu falei para ele, tem que estar começando com um projeto de justiça. Onde é que você vai fazer isso aí? Então ele disse, eu vou fazer lá na favela do Sapo. Eu fui há 3 anos atrás na favela do Sapo, já conheço inclusive alguns moradores da favela do Sapo. A Crossbridge, o City to City entra abraçando a gente, a nossa igreja, me formando como plantador, fazendo toda a assessoria, sendo o meu mentor, me ajudando para que a gente pudesse ter o mesmo DNA, um DNA global, um movimento de uma família. Que aquilo que a gente estivesse fazendo aqui pudesse, em outros lugares do mundo, também pudesse ser replicado. Assim como a gente vai fazer esse portal funcionar, que é um projeto que a gente já começou organicamente lá na comunidade, mas agora a gente transforma ele em algo estruturado. A Crossbridge Church, o pastor Felipe Assis, é ele que financia junto com o nosso presbitério, junto com a nossa igreja. Então, a nossa igreja, a congregação, mais Pinheiros, mais o Felipe Assis, a igreja dele, a Crossbridge, eles se juntam junto com o City to City e falam, vamos fazer alguma coisa estruturada nesta comunidade, nós vamos impactar São Paulo com isso. Esse ano a Crossbridge fez um investimento pesado no projeto da favela do Sapo. Mandamos, um mês atrás, $20 mil para montarmos as estruturas básicas para o lançamento desse projeto, que tem outros parceiros também, né? Tem a Pinheiros, tem o Mackenzie, tem algumas instituições governamentais e outras ONGs também que estão entrando como parceiros lá na favela do Sapo. Já a City to City é outra organização que auxilia líderes cristãos na expansão do evangelho em suas cidades. Os pastores Felipe Assis, presidente em Miami, e o reverendo Leandro Pinheiro, presidente da base brasileira, estiveram no 10º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A City to City providencia as ferramentas, mas no final das contas são igrejas que plantam igreja. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros aqui é um exemplo disso. Ela é uma igreja que planta igreja. No final das contas, quem planta as igrejas são as igrejas. Porque uma coisa é ser uma igreja que planta igrejas, uma coisa é ser uma igreja que tem uma visão de reino voltada para a cidade, mas nós entendemos que para que a cidade seja impactada, para que o evangelho faça a diferença, é necessário um movimento do evangelho. E o movimento do evangelho, ele se dá a partir de não somente uma igreja ou um pastor ou uma denominação, mas esse movimento do evangelho se dá quando pastores, igrejas e denominações se juntam para o bem da cidade e se juntam a partir de uma visão centrada no evangelho para que vidas sejam alcançadas. Pinheiros hoje é uma igreja extremamente importante para todos aqueles que querem alcançar a cidade, porque essa igreja tem feito uma diferença não somente em São Paulo, mas hoje uma diferença e se transformado em uma referência para muitas igrejas no Brasil e no mundo. Foram 3 dias de troca de experiências e renovação do compromisso de expandir o reino de Deus com o tema Todos Pregando em Todos os Lugares. Eu fiquei surpreso, né, porque as palestras foram de alto nível, bíblicas, práticas, e eu creio que o pessoal que está saindo aqui, você que assistiu aí pela internet, e pode assistir ainda porque as palestras ficarão disponíveis,
você poderá ser encorajado, né? Você poderá ser abençoado, estimulado a recomeçar, porque de uma certa forma nós estamos recomeçando depois dessa pandemia e eu creio que Deus, Ele é quem dirige a história, Ele é quem dirige a igreja, Ele é quem dirige a nossa vida. Então nós temos que nos reinventar, nós temos que procurar novos processos, novos métodos e seguir adiante. Eu agradeço a Deus, eu sou suspeito para falar, né? Se eu for dar o testemunho aqui, mas foi muito bom ter tido aqui o pessoal lá da Redeemer e também da City to City. Tivemos aqui o pastor Hernandes, os outros pastores que fizeram as oficinas. Então, graças a Deus, eu fico feliz por ter participado desse encontro e experimentado tudo aquilo que Deus tem para nós. Os pastores Yon Cole e Roster Guimarães também estiveram no Congresso como preletores. O presidente do Supremo Conselho da IPB, Roberto Brasileiro, compartilhou os planos para o segundo semestre. Próximo semestre, nós vamos ter, no final desse semestre, a nossa comissão executiva, onde vamos aprovar muitos documentos que são importantes para a vida da igreja e já vamos projetar o Supremo Conselho do ano que vem. Essa é uma grande realização da nossa igreja, que nós estamos chegando às portas de um novo Supremo Conselho, que será na cidade de Cuiabá, em 2022. Agora, mãos à obra e na expectativa do próximo congresso do ano que vem. Olha só, gente. Com a pandemia de Covid-19, houve um aumento da utilização de dispositivos eletrônicos. Esses recursos passaram a integrar de forma mais frequente a rotina de trabalho e, claro, até o contexto escolar, além de fazer parte das nossas atividades de lazer. Nós vamos falar sobre os danos irreversíveis que essa exposição constante à iluminação artificial, dos eletrônicos e tantas outras questões pode causar para a nossa visão. O médico e oftalmologista Dr. André Chang-Chou vai falar com a gente neste momento. Olá, doutor, boa tarde, tudo bem? Doutor André, não estou conseguindo ouvi-lo. Liberou? Ok. Melhorou? Melhorou, agora sim. Que bom, que bom. Muito obrigada Tudo por bem, disponibilizar esse tempo aqui com a gente. Tudo bem, graças a Deus. E com o senhor, está bem? Graças a Deus, tudo bem também. Estamos muito prazer, muito honrado de estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês, um pouquinho do que eu sei. Muito bom, obrigada. E nós começamos realmente falando disso, né? A pandemia veio e aí nós ficamos todos isolados, né? Dentro de nossas casas, e os recursos que nos auxiliaram foram os aparelhos eletrônicos. Era celular, computador, às vezes, muitas vezes, na frente nas telinhas, porque às vezes as crianças não podiam descer. E como que essa exposição, essa iluminação, essa luz, né, nos nossos olhos, esses danos, né, que podem ter sido causados a nós, né? Fala um pouquinho para a gente dos riscos de tudo isso para a nossa saúde, né, dos olhos, para a nossa visão, doutor. Ok. O que a gente tem visto mesmo é por conta da pandemia, né, esse exagero do uso de telas, sem dúvida, tem provocado alterações, né? E duas grandes coisas que a gente se preocupa, né? Então, primeiro é em relação a essa questão da visão de perto, né? Então, o que realmente faz diferença é o uso excessivo da visão de perto. Na verdade, a distância com que a gente usa o celular, a distância que a gente usa o tablet. E o grande problema é que não é só computador. Antigamente era televisão e computador que tinha em casa, né? Hoje tem televisão, computador, e aí tem o tablet, tem o celular, as telas foram ficando menores, né? E mais perto, né? Então, o que a gente sabe hoje, sem dúvida, é que o excessivo uso da visão de perto é um grande estímulo para aumentar a miopia. E o que nós estamos vendo é um grande boom. A gente já vem tendo isso, né, por conta do uso excessivo de computadores, né, e celular. Agora, na pandemia, isso piorou, né? Então, alguns estudos já estão começando a sair, mostrando que nesse período
há um boom de aumento de miopia, não só das crianças, mas até de adultos que já teoricamente deveriam estar com o grau estabilizado. A gente tem visto miopias aumentando. Tivemos no consultório pacientes com 30, 40 anos de idade e que não deveria mais estar aumentando a miopia, mas a gente vê, poxa, cada ano que vem, né, uma miopia maior, tal, e isso a gente atribui, logicamente, que uma parte da culpa à leitura, ao excessivo uso da visão de perto, né? Então, esse primeiro fato que a gente tem visto é esse grande risco de a gente ver aí uma geração de muitos míopes aí, né? Tá certo? Sim. Aí, em relação a... Né? Sim, pode falar. Não, pode concluir, por favor. Então tem esse aspecto, né, da miopia, né? E tem um outro aspecto em relação à luz, né? Você estava comentando, uma coisa que melhorou muito, sem dúvida, é que as telas hoje emitem menos luz ruim, digamos assim, né? Então, aqueles monitores de tubo antigamente eram muito mais prejudiciais, né? Hoje as telas, né, LCD, LED, tem uma emissão de luz muito menor. Agora está meio na moda, né, a pessoa falar da questão da luz azul, né, então existe um prejuízo para os olhos. Isso é verdade, né, os estudos têm mostrado que uma exposição bastante exagerada à luz realmente pode levar a um prejuízo para a retina, né? Mas o que se discute muito é o quanto que isso realmente é prejudicial. Qual é o tanto de luz que você tem que se expor para ser prejudicial? Então, me parece que tem que ser uma exposição muito exagerada, né? E que hoje em dia a gente não tem isso tudo, mesmo ficando na frente muitas horas na tela. De toda forma, como existe essa comprovação de que uma exposição grande há um prejuízo, a gente tem, logicamente, evitado isso, e até agora apareceram aqueles óculos que tem o filtro da luz azul, né? Então, quem fica muito em tela, eventualmente vale a pena usar, porque você diminui um pouco a sua exposição a essa luz azul que parece ser a luz mais nociva, né? Mais agressiva para o olho, né? Muito interessante isso que o senhor falou, e aí eu tenho uma curiosidade. Quando a gente causa esses danos, quando nós temos esses prejuízos com a nossa visão, é possível, num tratamento, recuperar o que foi perdido, recuperar o dano que foi causado, ou a gente inicia um tratamento para amenizar ou só para estabilizar dali para frente? Não tem como recuperar, não volta atrás, mais ou menos isso. Isso é um ponto, né? Então, por exemplo, na questão da miopia, a gente não tem como recuperar, né? O que já foi provocado não volta atrás, né? Então, o paciente ficou míope, não desfica míope, não tem como voltar, né? Mas o que a gente então tem que fazer é conscientizar a população para evitar que isso piore, né? Então, tanto é que alguns anos atrás, já a Sociedade Brasileira de Pediatria já recomendava uma limitação grande no uso desses tablets e celulares, né? Então, limitar 20, 30 minutos por dia Imagina, hoje é impossível você deixar uma criança só 20 minutos por dia no computador ou no tablet ou no celular, né? É inviável. Você tem aula hoje online, você tem todas as atividades no computador, no tablet. Então, aí o que você vai fazer? Você orienta os pais a esticar o máximo a distância, né? Então, já faz diferença você olhar um celular a 20 centímetros, né? Comparado com você olhar 50 centímetros, 40 centímetros, né? Então, esticar um pouquinho, né? Afastar um pouquinho a leitura já é um progresso, né? Então, o que a gente consegue fazer hoje é orientar os pais, orientar aqueles que usam muito esses devices, né, para
afastar um pouquinho, né? E isso a gente tenta diminuir a incidência da miopia, né? Assim também como as lesões da retina, então também são irreversíveis, não tem como voltar atrás, né? Se machucou, feriu, lesou a retina, o grande problema é que a retina é um tecido nervoso, né? Então não tem células que se multiplicam, então você não repõe uma célula que se perdeu por uma nova. As células da retina são células nervosas, que nem coluna, né? Então você cortou, teve um acidente, ficou paraplégico, você não consegue voltar, né? Então refazer a sua medula, a mesma coisa a retina, né? Então se lesou a retina, é uma lesão permanente, né? Então, Muito bom. O que a gente faz realmente é prevenção, né? Prevenção. E é justamente disso que eu até gostaria de falar. Então, hoje, quais as formas, né, de prevenir? Às vezes a gente tem esses olhos, é tão natural, né? A gente vê tudo, cuida com tantas outras questões, em outras partes do corpo, mas às vezes a pessoa não tem o hábito de ir no oftalmo, às vezes ela deixa para ir só quando vê que percebe que está com alguma dificuldade para enxergar. E como que deve ser esse cuidado? Como é que deve ser essa nossa rotina, a prevenção, né? E como que deve ser as nossas visitas aí no nosso profissional, assim, como que a gente deve cuidar, né, da nossa visão, doutor? Eu acho que isso é um fato importante que você falou, que é a questão da nossa rotina, né? Então, eu acho que uma consulta oftalmológica rotineira, a gente geralmente recomenda uma vez a cada ano, né, pelo menos, você consultar um oftalmologista para ver se existe algum grau que você não está usando óculos e está forçando a vista e acaba prejudicando a sua visão, diminuindo o seu rendimento de leitura, essas coisas, né? E também com relação a verificar se existe alguma lesão já no olho para tratamento, né? Então, a gente recomenda uma consulta anual, né, que é mais do que suficiente para a gente manter uma saúde ocular, né? Mas, assim, dicas para a gente basicamente a gente observar, né, então, nossos sintomas, né? Então, que se você não está enxergando, está embaçando a visão, isso é uma coisa que chama muito a atenção e você vai correndo, né? Mas tem coisas que são discretas, né? Então, por exemplo, o cansaço visual precoce. Então, você começa a ler e logo dá muito sono, ou logo fica com dor de cabeça, ou você percebe uma queda gradual do seu rendimento de leitura, né? Então, poxa, o ano passado eu pegava um livro e matava, né, ele em um dia, lia assim, horas e horas sem nenhum problema. Agora parece que eu leio 1 hora, meia hora e já me cansa, eu não perder o prazer da leitura, ter dor de cabeça com leitura ou com o uso do computador. Então, são sintomas que às vezes são discretos e a pessoa nem percebe muito, né? Só pensa, poxa, ele deve estar muito cansado, estressado, e vai dormir. Mas, no fundo, às vezes tem um grau aí que ele podia usar um óculos e aumentar o seu rendimento, melhorar os sintomas, diminuir esse cansaço, essa dor, né? Então, sintomas que podem dar um alerta para você, que pode ser algum problema ocular, seriam esses, né? Então, alguma dor de cabeça, com esforço visual, olho vermelho com esforço visual, cansaço visual precoce, uma queda do rendimento da leitura. Em crianças, a gente vê muito, poxa, ele era um aluno nota 9, 10 sempre, aí dali a pouco começa a virar um aluno nota 5, nota 6, né? O que aconteceu com essa criança? Porque ele não está rendendo tão bem, né? E às vezes é só questão de usar um óculos, corrigir corretamente o seu grau e ele volta a render bem. Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção, né? Muito bom. Olha só, gente, que legal. Nós estamos tendo algumas informações aí com o médico oftalmologista, o Dr. André Chang Show, que já participa já da nossa programação aqui da IPP-TV e teve a oportunidade de estar aqui com a gente também no Notícias do Bem, compartilhando algumas dicas de saúde. Dr. André, muito obrigada. Espero poder ter a oportunidade de ter mais momentos com algumas dicas também, que o senhor possa voltar aqui com mais informações para nós.
Muito obrigado, foi um prazer poder participar, é uma honra para mim poder colaborar aí com vocês. Obrigado. Obrigada, doutor André. Olha só, gente, então você... E assim, depois a gente pode até fazer uma descrição para deixar os contatos aqui, para que você estiver com algum probleminha, alguma vista cansada, alguma coisa, entrar em contato com ele também, né? E poder se cuidar. É importante a gente se cuidar, é importante a gente ter, né? Fica esse alerta aí para nós. Gente, o Notícias do Bem está chegando ao fim. É isso mesmo, nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. Lembrando que você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP TV quando e onde quiser no canal da IPP Play. Acesse no youtube.com/IPPplay, faça sua inscrição e ative o sininho para receber todas as notificações. E não deixe de compartilhar com a sua família e amigos. O IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado gratuito 24 horas por dia na internet. Você fica agora com Marcos Mello e seus convidados especiais no Conversa da Tarde. A gente se vê na próxima edição do Notícias do Bem. Até lá, tchau!